ESG é um dos assuntos mais debatidos nos últimos anos. O conceito, traduzido do inglês, que significa ambiental, social e governança, é utilizado para descrever o conjunto de boas práticas empresariais que promovem um impacto positivo na sociedade. Hoje, nenhuma indústria ou setor está distante da agenda ESG, que tem se tornado um campo de oportunidades e também de desafios para as companhias e novos negócios. Um dos motivos é a impressão de que muitas empresas só tocam neste assunto para parecerem engajadas com a sociedade, mas que no final é tudo apenas um discurso da boca para fora. Então, como abordar o tema de forma realmente eficiente? Eu sou Kessia Santos e no episódio de hoje vamos falar como as práticas ambientais, sociais e de governança são estratégicas para as empresas, mostrando como é possível sim fazer um trabalho de desenvolvimento consistente, com exemplos que estão acontecendo agora, criando de fato um futuro mais sustentável. Você está ouvindo o Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. Hoje participam deste bate-papo Marcela Porto, diretora de comunicação e marca na Suzano, superintendente do Instituto Ecofuturo e membro do board. Marcela possui sólida experiência em assuntos corporativos, comunicação e marca, sustentabilidade, gestão de ONGs, propósito e cultura organizacional, além de engajamento de stakeholders. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Kessia. Obrigada, Vivi, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast da Toyota. E Viviane Mansi, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para a América Latina e Caribe. Além disso, Viviane também é, desde 2020, presidente da Fundação Toyota do Brasil e, desde 2021, membro do board da companhia e top voicer no LinkedIn. Vivi, que bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Kessia. Um prazer e uma honra nossa ter a Marcela aqui, né? Agradeço mais uma vez a disponibilidade para a gente bater esse papo. E olha só, uma pesquisa realizada em 2021 pelo Google Trends revelou que o termo de busca ESG está cada vez mais popular. De um ano para o outro, o número de consultas dobrou. Além disso, o estudo demonstra uma realidade já percebida no dia a dia das empresas. Tanto consumidores quanto investidores concordam que a agenda de impacto positivo nunca foi tão relevante e tem influência nos negócios. Marcela, como que a Suzano tem atuado dentro da agenda ESG? Então, a Suzano, por ter o seu principal capital no capital natural, sempre considerou a questão de ESG como um mainstream dos negócios. Na Suzano, a gente fala que a sustentabilidade é o nosso negócio. Então, a gente já atua dentro dessa agenda ESG antes mesmo dela ter esse nome de ESG e antes mesmo de sustentabilidade ser essa moda, né, que pegou aí desde os anos 90. A Suzano sempre teve um olhar muito forte para a sustentabilidade, porque tendo uma base florestal e dependendo dos recursos naturais para movimentar o seu negócio, sempre foi essencial que a gente lidasse de uma forma muito adequada e muito equilibrada com os nossos recursos naturais. Então, há muitos anos já, há mais de uma década, a Suzano vem fazendo o que a gente chama de stewardship, né? O cuidado, a gestão dos seus recursos naturais, da sua biodiversidade, coletando dados, desde dados climáticos até dados mesmo de fauna, flora, de restauração. A Suzano foi pioneira em todos os formatos de manejo sustentável da silvicultura, né, que a gente chama, que é o cultivo de árvores plantadas aqui no Brasil. Foi a primeira empresa no Brasil a aderir ao FSC, o Forest Stewardship Council, que é a maior certificação global de florestas. Eu digo que é relativamente fácil falar de ESG hoje, porque é uma jornada já muito antiga, muito sólida da companhia, mas ainda assim é uma jornada, e a gente sabe que o filme é bom, a foto sempre pode ser melhorada, né? E para isso a gente tem aí os nossos compromissos públicos já divulgados, que a gente vem perseguindo e vem divulgando aí há bastante tempo, de uma maneira bastante consistente. Vivi, como diretora, né, de comunicação e sustentabilidade da Toyota, esse tema também está presente no seu dia a dia, né? Conta pra gente quais são os pilares que a Toyota trabalha nessa agenda. É sempre bom poder falar um pouco mais sobre isso. A Toyota, por conta do nosso setor de operação, que é o setor automotivo, obviamente as questões de meio ambiente são questões muito clássicas da empresa, né? A gente já vem trabalhando nelas, vamos dizer assim, desde sempre. Então, desde que eu escolho um processo produtivo que evita desperdício, que ele pega uma placa de aço e ele prensa a placa de uma maneira que não haja sobra, eu já estou de alguma maneira tendo uma operação que agride menos o meio ambiente.
Agora, claro que toda operação, ela tem um determinado impacto. Eu não podia escolher palavras melhores que a da Marcela. O filme é bom, a foto a gente sempre pode melhorar, e é isso que a gente tem feito. Então, se meio ambiente é um tema que a gente já trabalha há bastante tempo, seja evitando desperdício, seja entrando cada vez mais em economia circular, reduzindo a nossa pegada de carbono, medindo cada vez mais para escolher projetos que sejam bons não só para a Toyota, mas para o meio ambiente, para a cadeia de fornecedores, que distribua mais valor. Hoje a gente também olha outras questões. Olha, por exemplo, com mais cuidado, de uma forma mais abrangente, as dimensões sociais. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, esse era um tema que sempre foi um tema importante para esta indústria, que sempre foi mais masculina. Hoje a gente já tem um entendimento muito claro e tranquilo de que não precisa ser assim. Então, como é que a gente atrai mais diversidade de gênero? A gente não fala só desta diversidade, talvez a gente esteja só um pouco mais avançado nesta diversidade. Mas quando a gente pensa como diversidade cognitiva, ou seja, como é que eu tenho diferentes opiniões na Toyota e dou espaço para elas, para que a gente tome melhor decisão, aí sim o jogo fica bacana. Porque a gente vai para além daquilo que a gente pode considerar basicamente grupos minorizados, e a gente vai trabalhar de fato a dar espaço às nossas pessoas e trazer gente diferente sempre, para que a gente melhore a qualidade das nossas decisões. E finalmente as questões de governança, a gente olha não só dentro da empresa, mas olha a nossa cadeia de valor, trabalha junto, troca ideias, para que a gente tenha cada vez mais segurança nas decisões que a gente toma, transparência na forma como a gente comunica as nossas decisões e ter certeza que a gente opera dentro não só da letra da lei, mas também do espírito da lei. Eu comentei bastante da questão do capital natural, que é a base mesmo do negócio da operação da Suzano, mas aí entrando um pouquinho no S, né, do social, a gente está em regiões no Brasil que são muito desatendidas do ponto de vista de serviços sociais, né? Então, tanto em educação, como em moradia, como mesmo em infraestrutura. E a Suzano busca ter uma presença nesses territórios que seja uma presença positiva e que gere de fato um impacto positivo para todas essas sociedades, né, essas comunidades onde a gente opera, onde a gente atua. Então, basicamente, a gente tem muitos programas, tanto de educação quanto de geração de emprego e renda para essas comunidades. E Marcela, você sabe que eu tenho dúvida se as pessoas sabem o quão grande é a Suzano? Conta um pouco do tamanho da empresa, porque, enfim, quando a gente está perto de uma operação, a gente tem bem a noção, né, do significado e da importância dela. Mas vocês estão pelo Brasil inteiro e vocês são muito grandes. Esse é um ótimo ponto, Vivi. Assim, a Suzano, se você for pegar a presença territorial da Suzano, a gente tem quase 2,5 milhões de hectares. Isso, gente, assim, se você for pegar o Brasil inteiro e dividi-lo em 400 partes, a Suzano tem 1/400 do território nacional espalhados em praticamente todas as regiões, né? Isso é o equivalente basicamente ao estado inteiro do Alagoas. Então, é uma área realmente muito grande. Desses quase 2,5 milhões de hectares, 40% dessa área é dedicada a áreas de conservação. Então, são áreas que ou já estão regeneradas ou estão em processos de regeneração, estão sendo conservadas pela empresa, e numa lógica de conservação que não é aquela só de não mexer, né, de deixar a terra lá sem movimentar, sem colocar um uso comercial. É uma lógica de realmente proteger. Então, você fomentar os recursos hídricos, você fomentar a biodiversidade, você fazer uma medição constante de tudo que está acontecendo ali naquela área para garantir, inclusive, por exemplo, controle de fogo, controle de invasão, né, para garantir que aquela área realmente esteja viva, né, e esteja pujante do ponto de vista de biodiversidade. Quando a gente fala do tamanho de operação, né, a Suzano é o líder global na produção de celulose, é o maior provedor de celulose do mundo, e a gente está presente no final do dia na vida de mais de 2 bilhões de pessoas com os produtos e subprodutos da nossa celulose. Então, realmente é uma operação que impacta muitas pessoas e, do nosso ponto de vista, é um impacto muito positivo, porque a celulose é uma matéria-prima renovável, né? Ela parte de um recurso renovável, que é a árvore do eucalipto, ao contrário do que muita gente ainda pensa, e é um trabalho constante nosso. Toda a celulose produzida no Brasil e todo o papel produzido no Brasil vem de matéria-prima renovável. Então, aquela velha máxima, né, de pense no seu compromisso com o meio ambiente antes de imprimir esse e-mail,
Na verdade, o papel no Brasil, todo ele, na América Latina como um todo, ele é feito de matéria-prima renovável. Então, na Suzano, a gente tem essa alegria de estar numa empresa que realmente é parte de uma base renovável, né, e produz uma matéria-prima renovável que hoje tem a sua principal utilização no papel higiênico, papel de imprimir e escrever, mas que hoje a gente já está também usando para muitos outros tipos de aplicações, então, desde embalagens e itens de uso único, como embalagens de comida, né, de alimentos em geral, até, por exemplo, roupas, né? A gente está agora produzindo um tecido a partir da celulose, que é um tecido de base renovável, que ele é eternamente reciclável e que ele não usa produtos químicos no seu processo produtivo. Então, é basicamente assim, a fibra mais sustentável do mundo hoje, utiliza 99,5% menos água do que o algodão, por exemplo, e o nosso desafio agora é dar escala para essa produção, né? Então, isso tudo para dizer que é uma empresa grande, que hoje ainda está nesse mainstream de consumo de papel, mas que no futuro vai ter essa matéria-prima aplicada em muitos outros usos aí que possam, no final do dia, substituir fontes fósseis, né? E aí, só para falar rapidinho um pouquinho do G da governança, muito em linha do que a Vivi falou, da questão de equidade de gênero, né? A gente tem hoje compromissos grandes na Suzano de ter 30% de mulheres na liderança da companhia até 2025 e 30% de pessoas negras também na liderança até 2005. Da mesma forma como a Toyota e a indústria automotiva de uma maneira geral, a indústria de celulose e papel também sempre foi historicamente uma indústria muito masculina, é uma operação muito masculina da floresta até a indústria, e inclusive na logística também, mas a gente está aí aos poucos mudando essa realidade, e a governança é muito importante para que a empresa assegure que tenha compromissos claros, compromissos públicos, que tenha essas metas dentro das metas da liderança, né, e que faça uma prestação de contas com transparência de maneira regular para os seus stakeholders. Isso faz com que o filme continue sempre evoluindo, continue sempre melhorando. Pegando um pouquinho do que a Marcela falou, né, sobre os compromissos das empresas, Vivi, como você vê os desafios que as empresas têm, né, especialmente no setor automotivo, em seguir um caminho de desenvolvimento sustentável, né? E o que a Toyota vem fazendo como parte dessa cadeia? Eu acho que o nosso desafio é fazer cada vez mais em cada vez menos tempo, porque a gente tem, e felizmente, né, isso não é uma crítica, muito pelo contrário, é um entusiasmo. A gente tem um mercado cada vez mais sensível para questões relacionadas a ESG. A gente tem um mercado que conhece mais do que conhecia no passado. A gente tem melhorado o nosso conhecimento sobre o tema, como cidadãos brasileiros. Isso de alguma forma impacta em políticas públicas, em legislações, em regulamentações, que também protegem todas as partes envolvidas. E agora a gente está num momento muito particular de a gente buscar uma reinvenção na forma como a gente lida com as questões de ESG. Em algum momento se tornou mais comum a gente falar sobre o que a gente faria em 2050. Agora eu já começo a ouvir uma quantidade aí de discussões sobre "oi, oi, oi, ninguém que está aqui hoje, provavelmente tomando decisões nas empresas, vai estar também em 2050". Então será que a gente não tem que acelerar um pouco mais? Então o que a gente tem feito nessa indústria, na Toyota especificamente, tem sido aceitar essa provocação e aceitar esse convite para a gente fazer mais coisas mais rapidamente. Então a gente tem melhorado o nosso entendimento sobre os impactos do nosso negócio, a gente tem envolvido a nossa cadeia, que tem uma resposta incrivelmente bacana, de estar a fim de fazer junto. É claro que a gente equilibra, a empresa ela precisa ser sustentável e competitiva. Então a gente gostaria de tomar muitas decisões para hoje sobre o que fazer, mas às vezes a gente precisa fasear, porque você precisa equilibrar, né, todas as suas dimensões financeiras com as dimensões sociais e ambientais. Até porque a empresa que é competitiva, ela também consegue fazer mais, tanto pelo meio ambiente, quanto pelo social, quanto, né, por olhar de distribuição de valor. O que a gente tem feito objetivamente dentro de casa é ter um grupo dedicado para cuidar do assunto, envolvendo todas as diretorias. É muito bom ver que todas as nossas diretorias têm compromissos objetivos de curto, médio e longo prazo vinculados às demandas de ESG. A gente opera junto, então a gente troca informação, uma área ajuda a outra, e até em recursos, né, para a gente garantir que a gente toma decisões rápidas e que a gente quer cada vez mais trazer as decisões para perto de nós. Vou dar um exemplo. A gente tem uma solução de veículo aqui no Brasil que é bastante oportuna do ponto de vista de diminuir pegada de carbono, que é a solução híbrido flex. Ele é um carro que tem o motor convencional flex, ou seja, ele pode ser abastecido
com gasolina ou etanol, e ele tem um segundo motor, que é elétrico, que ele não vai na tomada, ele se carrega a partir da nossa frenagem de aceleração. Quando alguém usa esse carro e abastece com etanol, ele já é 78% mais verde, vamos dizer assim, ou tem menos impacto de CO2 que um carro igual a combustão. Imagina que hoje, 2022, nós já vendemos 45 mil unidades desses veículos. Significa que a nossa contribuição é imediata sob esta tecnologia. Significa que é a única tecnologia, a única rota tecnológica que a Toyota tem? Não. A gente tem trazido esses modelos de outras rotas, por exemplo, o carro plug-in, por exemplo, o carro totalmente elétrico e até o carro a hidrogênio. A gente trouxe para o Brasil para apresentar essas diferentes rotas e os desafios que nós temos de implementá-la. A gente confia e a gente entende que tem o valor o híbrido flex aqui no Brasil? Claro que tem, até porque eu produzo no Brasil, então a gente gera muito valor. Mas eu poderia importar ou eventualmente no futuro até produzir uma outra dessas rotas aqui no Brasil? Talvez sim. É uma questão de a gente continuar o debate com outras partes interessadas, porque disso depende a gente ter políticas públicas que de alguma forma acolham, né, e beneficiem de alguma maneira, ou seja, que promovam uma crença de que a gente precisa acelerar essa eletrificação, a cadeia toda tem que estar preparada, a gente precisa de universidades ensinando os alunos sobre essas rotas tecnológicas, a gente precisa que todo sistema automotivo consiga também, uma vez que um carro desse precise de algum suporte, algum auxílio, algum reparo, a rede também tem que estar preparada para oferecer isso. Preparar futuro começa hoje, não começa amanhã. Essa é uma das contribuições importantes que a gente dá sobre como é que a gente planeja e cria o futuro. Vivi, além de diretora de comunicação, você também está à frente da Fundação Toyota. Conta um pouco como que é a atuação e qual que é o impacto na sociedade dos projetos apoiados pela fundação. Kessia, a Fundação Toyota, ela não é um braço social da Toyota, acho que é a primeira coisa que eu sempre falo, porque ela não opera para, de alguma forma, complementar o que a Toyota faz. A Toyota tem as suas responsabilidades e o faz, mas a Fundação Toyota presta contas para o Ministério Público, então ela é independente. Quando ela foi criada há 13 anos, o olhar da Fundação Toyota é como é que a gente poderia apoiar cidades sustentáveis e educação, como 2 eixos principais. A gente faz outras coisas também, ajuda humanitária, trabalha em cultura, mas os 2 grandes pilares são sustentabilidade e as questões de educação, especialmente aquelas voltadas projetos voltados para a empregabilidade. Então, qual é o nosso olhar dentro da fundação? Primeiro, longo prazo, eu faço projetos grandes. Por eles serem grandes, eles têm mais impacto também. Segundo, a gente tenta ter alguns olhares transversais, por exemplo, a questão de diversidade. A gente tem revisado os nossos projetos para se assegurar que no desenho natural deles a gente realmente tem um olhar equilibrado e que a gente possa trazer diferentes vozes para tomar decisão dos projetos ou que impacte pessoas que realmente precisem desse olhar. Então nós temos grandes projetos como Águas da Mantiqueira, que acontece no sudeste, e olha fundamentalmente a questão da água. A gente está ali na caixa d'água do Brasil, né, entre Minas e São Paulo. Então faz um mapeamento das bacias para a gente ter mais informação para que os governos locais possam tomar boas decisões para os cidadãos a respeito de como é que eu protejo essa área de nascentes que é importante. E claro, quando a gente fala de proteger água e nascente, a gente fala também da mata ciliar ali, né. Então eu também olho os processos de regeneração de florestas desse remanescente de Mata Atlântica. A gente tem a felicidade de dizer que no Centro-Oeste a gente conseguiu ajudar o Instituto Ararazu por meio de um patrocínio aí de longo prazo. Ele é anterior à própria fundação, então tem mais de 13 anos, a tirar o pássaro da lista de animais em extinção. A gente também trabalha a questão de proteção de animais no Nordeste, onde a gente protege o peixe-boi. E no Nordeste a gente protege toda a área de corais. Então a gente tem um trabalho ali bastante grande, também com muita pesquisa científica, assim como há na Mata Atlântica, assim como há no projeto Ararazu. No Rio de Janeiro especificamente, a gente trabalha com crianças respeito ao meio ambiente por meio do mar, então o projeto Voo de Canoa endereça essa questão. E no Amazonas a gente trabalha a questão de educação. Por quê? Porque ali a gente viu que o IDH pedia isso, pedia mais iniciativas. Ali é uma zona importante que pode ser, né, uma zona cada vez mais importante para atração de tecnologia. Então a gente foca em STEAM ali, junto com a Educando, que é o nosso parceiro local, para que a gente treine professores para tornar o ensino de STEAM de uma forma, né, que tem a ver com matemática, ciência e tecnologia, de uma forma mais atraente, para quem sabe a gente gerar uma nova, né, criar uma nova geração de cientistas, de pessoas que queiram seguir essas áreas tão críticas que podem ajudar o Brasil a realmente avançar, porque a gente não pode só contratar a tecnologia de fora, né, a gente também precisa criar aqui.
Então, a nossa crença nesses projetos é que a Toyota está concentrada em São Paulo. As nossas operações, sim, as nossas 4 fábricas estão em São Paulo. Mas o nosso desejo de ver o Brasil prosperando é nacional. Marcela, você comentou com a gente sobre a abrangência, né, da Suzano, e você também faz um trabalho inspirador na Ecofuturo, primeiro como superintendente, agora como conselheira da instituição. Como aliar a sustentabilidade e educação como ferramenta de transformação social? Bacana, Kessia. Esse é um assunto assim do coração, né? Eu fui superintendente do Ecofuturo por quase 7 anos. O Ecofuturo é uma ONG, né? Também é uma MOCIP, também presta contas aí para o Ministério Público, e foi uma organização fundada há mais de 20 anos pela Suzano, também com o objetivo não de ser o braço social, mas como um atestado público do compromisso da Suzano com a sustentabilidade. Lá atrás, em 2001, quando o Instituto foi fundado, a visão do Max Pfeffer, que é o filho do fundador, né, da Suzano, que faleceu logo depois da fundação do Instituto, era de que o Ecofuturo juntasse dois pilares que são muito caros para a Suzano. Um que é da conservação, da preservação, e o outro da educação. Né? O Instituto nasceu com essa visão de que com a conexão do homem com a natureza, viria o maior cuidado e a maior responsabilidade com o meio ambiente. Então, o primeiro grande projeto do Ecofuturo é o Parque das Neblinas, é uma área de mais de 7.000 hectares aqui na Mata Atlântica, entre Mogi das Cruzes e Bertioga. É um parque aberto à visitação, aberto à pesquisa, então dezenas de pesquisas relacionadas à biodiversidade já foram feitas lá dentro do parque. É uma área contígua ao Parque Estadual da Serra do Mar, então ele presta um serviço social e ambiental muito grande para o estado de São Paulo, no sentido de conter a pressão urbana que chega, né, sobre a Mata Atlântica. Quando a Suzano comprou essa área, ela tinha sido completamente destruída no seu formato original de Mata Atlântica, sobretudo para servir a fornos de carvão, né, para a produção de carvão vegetal, e ela tinha sido inteira plantada de pinos e eucalipto também para essa produção de carvão vegetal. Então tem até hoje, lá no meio do Parque das Neblinas, para quem vai lá visitar, e fica o convite também para quem quiser, é uma área incrível assim de conexão com a natureza. Existem ainda lá alguns antigos fornos de carvão vegetal, para mostrar mesmo, né, que foi esse o principal motivo de destruição das principais matas aqui do Brasil, sobretudo no bioma da Mata Atlântica, nas décadas aí de 40, 50, 60. A Suzano comprou essa área em 1980, mais ou menos, com o objetivo de produzir celulose a partir dos pinos e eucaliptos que ali estavam, mas muito pouco tempo depois que a gente entrou nessa área, a gente viu um potencial enorme de regeneração, porque é uma área muito úmida, né, ali no coração da Mata Atlântica. Então, se você não fizesse nada e deixasse a natureza ali cumprir o seu papel, naturalmente já vinha nascendo um subbosque, a área já vinha se regenerando. Então, ao longo dos últimos mais de 20 anos, a gente veio retirando de forma muito pontual algumas árvores ali de pinos e de eucalipto para fomentar essa restauração, porque quando eu fui lá a primeira vez eu tinha menos de 30 anos e o parque tinha mais ou menos 20 anos, eu tive essa sensação assim de que no período da minha vida aquela área tinha praticamente se restaurado na sua plenitude. Então, a gente mantém o parque como esse grande laboratório da biodiversidade, como essa grande experiência de conexão do homem com a natureza, e lá foram criados uma série de outros projetos de educação ambiental que a gente segue conduzindo na Suzano. Um outro grande projeto do Ecofuturo foi o projeto das bibliotecas comunitárias. A gente fez muitas pesquisas no Brasil na área de educação e a gente viu a falta que faz uma biblioteca dentro das escolas. A gente tem uma lei nacional que preconiza que todas as escolas públicas e privadas do país precisem ter uma biblioteca. Essa lei tinha uma validade até 2020. Obviamente que 2020 chegou e a gente tem um gap gigantesco de bibliotecas em escolas, então por muitos anos o Ecofuturo desenvolveu uma metodologia de implantação de bibliotecas comunitárias dentro de escolas, favorecendo não só a educação e melhorando assim, muito incrivelmente o IDEB das escolas que recebiam essas bibliotecas, mas também conectando as famílias das crianças, dos estudantes, à vida familiar, à vida escolar, porque as bibliotecas comunitárias elas são abertas à comunidade, não só à comunidade escolar,
mas a comunidade ali do entorno, inclusive em finais de semana e feriados, favorecendo também o hábito da leitura nas famílias. Esse foi um projeto que a Suzano conduziu aí com muito rigor por muitos anos, mas no ano passado a gente descontinuou a implantação dessas bibliotecas, passando a gestão para as prefeituras, que já era o modelo original ali. A gente implantou mais de 120 bibliotecas em 22 estados ao longo dessa nossa existência. A gente entendeu que tinha sido uma missão cumprida e agora está focando mais na questão da educação ambiental, muito conectada com o que a Vivi falou, da questão das matas ciliares. Então, a gente faz um trabalho muito grande junto às comunidades de nascentes de rios. A gente tem um compromisso público de aumentar a disponibilidade hídrica em todas as bacias prioritárias para a Suzano até 2030, e para isso a gente precisa trabalhar em áreas da Suzano, mas sobretudo em áreas que não são da Suzano, e aí tem um grande desafio de você engajar pequenos proprietários, né, e comunidades que subsistem ali, que têm a agricultura como subsistência e que acabam, por falta mesmo de informação e de condição e de incentivo, né, e de incentivos fiscais e governamentais, acabam por não proteger nascentes e corredores ecológicos e por aí vai. Então, a Suzano faz aí um papel muito grande, que aí até conectando também com o ponto que a Vivi trouxe da questão de fomentar um mercado para produtos que tenham uma consciência ambiental, né, e social maior. A gente faz muito isso, de atuar para fora também das nossas fronteiras. E aí, até falando um pouquinho de produto, Vivi, eu queria dividir com você em algum outro momento também, mas te contar que a gente vai começar uma campanha agora da Suzano muito focada na questão da bioeconomia. E aí, para a gente, assim, a gente está trabalhando muito duro para oferecer produtos da bioeconomia, né? Produtos que sejam mais eficientes do ponto de vista ambiental e que reduzam a demanda por produtos fósseis, né? Por matérias-primas de origem do petróleo, sobretudo. E a gente tem dito que não existe bioeconomia sem um bioconsumidor, né? Não adianta a gente oferecer lá um copo de papel, uma embalagem de papel, uma sacola de papel, um fio têxtil mais sustentável, se o consumidor, no final, não está disposto a fazer essa troca. E acho que é importante as empresas verem esse seu papel também de mobilizar, de inspirar, né, de engajar outras empresas, engajar a sua cadeia produtiva, mas engajar também o consumidor final para mostrar que tem alternativas, né? Tem alternativas melhores, e é papel mesmo de cada um fazer essas escolhas melhores. Então... Marcela, sabe que esse é um excelente ponto, porque uma pergunta que a gente recebe muito aqui da Toyota é: o consumidor já está preparado para um veículo eletrificado? Porque ele tem a vantagem, além de prazer de dirigir, além de extremamente silencioso, além de o carro, enfim, com outras várias vantagens, ele obviamente ele tem uma pegada de carbono muito melhor, ele é muito mais eficiente nesse sentido. E as pessoas perguntam muito: será que o consumidor está preparado? E eu acho que essa é uma pergunta muito bem-vinda, porque a gente tem uma responsabilidade sendo grande empresa. A gente não pode só esperar, né, o consumidor estar preparado, o consumidor estar preparado. O que a gente tem que fazer é oferecer para que as pessoas tenham condições de optar por isso. E essa é uma letra muito fina, né, porque isso também cai na discussão de greenwashing. Será que a gente não está fazendo coisas? Porque, no final das contas, quando você começa um novo projeto, ele ainda não tem escala. Vem muito uma questão que a gente tem falado, que é assim: qual que é a distância entre o greenwashing e o greenwishing? Né? As empresas, no final das contas, a gente precisa começar de algum lugar. A gente começa pequeno, a gente oferta a demanda, a gente vê como ela se comporta, a gente trabalha em dar mais informação para os consumidores, para que se possa tomar outros tipos de decisão. Claro que esse movimento, ele não é um movimento linear, ele pode ser um movimento que sim parte, né, de quem consome, mas também tem uma obrigação da nossa parte, né, que é um pouco do que você está contando, do quanto a Suzano já tem criado alternativas, e a gente passa a oferecer para o mercado para entrar nessa seara. Talvez nem todo mundo esteja preparado ainda, mas a gente tem condições de tomar decisões que sejam muito mais sustentáveis, não só para a nossa geração, mas como para as próximas gerações, que têm, no final das contas, desafios muito maiores que os nossos, né? O custo de vida para as próximas gerações já é maior que o nosso, né? Hoje, quando a gente estima, cada vez mais, cada geração trabalha 1 mês, 2 meses, dependendo do contexto, 3 meses a mais para pagar as mesmas contas que nós pagamos. Se a gente não começar a repensar o que a gente faz hoje, vai ser insustentável viver amanhã.
é uma bandeira importante para as empresas levantarem, sabe? A gente tem exercitado isso bastante na Suzano, porque a gente fala que na Suzano a gente é uma empresa carbono negativo, né? Significa que a gente é positivo para o clima. Hoje a gente captura muito mais CO2 da atmosfera do que a gente emite em toda a nossa operação. Então a gente é gerador de crédito de carbono. A gente ainda não vende esses créditos no mercado, porque esse mercado ainda não é regulado e o preço, na verdade, não compensa. Mas esse é um grande talento, um grande potencial, por exemplo, do Brasil. Porque se o Brasil como um todo tivesse esse mecanismo de mercado de carbono regulado, aquele pequeno proprietário que hoje muitas vezes depreda a sua nascente, depreda a sua mata ciliar, porque ele vê naquilo lá um prato de comida na mesa, ele teria um incentivo adicional para manter aquela floresta de pé, porque aquilo seria um serviço ecossistêmico, um serviço ambiental, e ele receberia um incentivo para isso. Então, nesse sentido, eu acho que é papel sim das empresas fomentarem esse mercado, fomentarem uma regulação que seja positiva para o meio ambiente, que seja positiva para a sociedade. Então, um exemplo disso, assim, recente, a gente participou da COP26 no ano passado, né, a Conferência Mundial para o Clima, e a gente fez toda uma articulação aqui com o governo brasileiro, para que o governo brasileiro levasse uma agenda mais parruda, mais pujante, né, para essa Conferência do Clima, e lá em Glasgow, a gente teve o nosso CEO e alguns executivos participando da conferência lá localmente, justamente para estimular essa discussão em prol da regulamentação do mercado de carbono e realmente colocar metas que sejam de curto prazo, porque a gente fala muito de 2050, agora a gente tem falado um pouco mais de 2030, mas tem muitas coisas que a gente precisa começar a fazer hoje. Então a gente foi muito ativista na COP26, acho que foi uma experiência que a gente gostou, a gente sentiu o impacto positivo desse ativismo e a gente tem buscado fazer isso, não só com parceiros, empresas, com outros stakeholders institucionais, mas agora também por meio dessa campanha mais ativista que eu comentei, de engajar o consumidor final, porque é importante também que ele tenha as escolhas, mas é mais importante ainda que ele faça as escolhas acertadas, né? Marcela, e como que você vê o resultado da COP e a expectativa para a próxima? A última COP avançou um pouco em termos de abrir espaço para essas regulações internacionais que são tão necessárias, né? Mas ela deixou muito a desejar em termos dos compromissos públicos, tanto dos governos quanto das empresas. Então, a expectativa, na verdade, foi muito frustrada no ano passado. Existe uma expectativa para esse ano, mas essa não é uma COP tão grande quanto a do ano passado, porque a pauta não é tão relevante, tão estratégica como era do ano passado. O que se espera agora é um pouco na linha do que a Vivi falou antes, prazo, é tempo, é que as empresas e os governos corram para fazer o que se comprometeram a fazer, para que a gente tenha tempo hábil de reverter o desastre climático que a gente está produzindo hoje. Mas foi uma COP que foi frustrada e até a própria organização da COP no ano passado insistiu muito para que as empresas não fizessem um greenwashing de uma bad COP, de uma COP que realmente não foi muito bem sucedida, né? E acho que de uma maneira geral não houve esse greenwashing, eu acho que ficou aquele gostinho assim frustrado da gente não ter chegado onde a gente queria, mas do ponto de vista brasileiro, assim, eu acho que é importante reconhecer que o governo levantou o nível da sua agenda, realmente se comprometeu com compromissos mais ambiciosos que o país tem condição de entregar e ocupou um espaço que estava sendo esperado do Brasil há muito tempo e o Brasil não ocupava. Então, nesse sentido, acho importante reconhecer também que teve um avanço. Vivi, pegando um pouquinho o que a Marcela falou de greenwashing, como que isso se traduz na linha da governança e da reputação das empresas? É uma questão importante também para o consumidor, quando ele vai escolher um produto, vai escolher, né, o estilo de vida, enfim, e vai definir aquilo que ele vai consumir, também tem essa questão, né, da sustentabilidade, das ações sociais, do que a empresa tem feito além do produto, né? Aí, super pergunta, Kessia. Para além daquilo que eu considero básico do básico do básico, que é operar com ética e compliance seguindo legislação, né? Então, não estou nem considerando essas questões. Agora, existe um desafio das empresas que está longe de ser simples, que é de a gente ser transparente. As pessoas precisam saber o que a gente faz. As pessoas precisam entender o que a gente faz. E é nossa responsabilidade explicar. Quanta coisa nova a gente falou aqui, né, gente? Mercado de crédito de carbono, ser carbono negativo. Quantas coisas, a COP mesmo, né, sobre essas várias questões que nós tratamos lá dentro. Porque a gente não pode olhar só quem compra, que está lá, né, num grupo muito privilegiado de pessoas que compra aquilo que pode, aquilo que quer e não precisa pensar a respeito. O Brasil é feito das pessoas que fazem continha no final do mês para ver se cabe tudo, né? Como é que a gente se comunica com estas pessoas? Porque, na verdade, quando a gente tem
um dilema, como tem sido o dilema do clima, as pessoas que vão mais sofrer são essas pessoas que fazem a continha no final do mês para poder comprar aquilo que gosta, aquilo que quer, e nem sempre consegue comprar. Pensa numa empresa como a Toyota, quando a gente olha os tipos de carros que a gente oferece no Brasil, eles são carros que não são necessariamente baratos, porque eu não tenho carro de entrada, por exemplo. Então, como os carros são mais sofisticados, tem mais tecnologia embarcada, tem mais segurança, eles têm também o preço um pouco mais elevado. Como é que eu espalho o valor num país se a boa parte do país sequer pode comprar meu produto? Então essa é uma discussão que a gente precisa fazer e ela está completamente alinhada com as demandas de governança. A nossa missão global é espalhar felicidade em larga escala. Como é que eu espalho valor e felicidade, sendo que meu produto nem sempre vai fazer parte dessa conta? Então, quando a gente toma decisões que protegem as futuras gerações, que melhoram a condição de vida das pessoas, que espalham valor, de alguma forma eu estou gerando valor para muito além do meu produto, e isso conta. Então eu posso gerar valor por meio dos empregos de qualidade que eu gero, porque são empregos que as pessoas aprendem tecnologia, ou seja, são empregos de alto valor agregado. A gente está em algumas cidades do Brasil e nessas cidades, obviamente, no entorno das fábricas, naturalmente se cria mais oportunidade, porque você tem um comércio que acaba se beneficiando, você tem toda uma estrutura que precisa existir para que as fábricas estejam lá. A gente tem os projetos da fundação que estão em lugares que eventualmente eu não tenho produção, eu não tenho escritório, mas fundamentalmente é uma forma de a gente tornar o progresso, tornar a competitividade, tornar a sustentabilidade possível para mais gente. É simples de fazer? Não é. Então, como é que isso conversa com a linha de governança? Quando eu crio cultura para sustentabilidade, e não só dentro de casa, quando eu envolvo todos os meus stakeholders nisso. Então, eu converso dentro de casa, mas eu converso também com a minha cadeia de valor e vou além, eu converso com toda a sociedade e busco alternativas de envolver a todos nesse debate, nessas decisões e, claro, no poder de compra, né, gente? Porque todo mundo quer melhorar de vida. E às vezes você poder ter acesso a produtos e serviços que até então você não poderia, é um indicador objetivo de que você está melhorando na vida também. Consigo me conectar muito com o que você falou, Vivi, dessa dificuldade de viver esse propósito, né? Viver essa cultura, sendo que você não está necessariamente na decisão de compra, né? Da maior parte das pessoas que são envolvidas nisso. Na Suzano, a gente tem 3 direcionadores de cultura principais. Um é da gente ser gente que inspira e transforma, o outro é de gerar e compartilhar valor, e o terceiro, que é o mais desafiador, é que a gente acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. E aí, é claro que se você pensa numa questão de captura de carbono, a gente tem um benefício, um impacto positivo gerado para o clima, que é uma questão global e que, no limite, impacta todo mundo que mora aqui nesse planeta, né? Que é real, assim. A Suzano tem uma captura real de carbono que é colossal, né? E a gente ainda tem metas aí de longo prazo de aumentar a captura e reduzir as emissões também simultaneamente. A gente tem, como eu comentei, metas de aumentar a oferta de recursos hídricos, a gente tem uma meta que até 2030 a gente pretende tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza por meio de geração de emprego, geração de renda, inclusão de pessoas na nossa cadeia produtiva e também da melhoria da qualidade de educação em todas as cidades onde a gente tem operação e impacto de alguma maneira. A gente tem essas metas relacionadas à diversidade e inclusão, a gente tem meta de redução de resíduos, enfim, a gente tem um conjunto de 15 metas e coroadas por uma última que a gente divulgou no ano passado, que é de conectar 500 mil hectares de áreas prioritárias para conservação em corredores ecológicos nos 3 principais biomas do Brasil, Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, até 2030. 500 mil de hectares conectados, fomentando, né, a pujança e o crescimento da biodiversidade em áreas que não são da Suzano. Então, a maior parte desses 500 mil hectares não são áreas da Suzano, então são áreas em que, para conectar, a gente vai precisar muito da ajuda de parceiros, de pequenos proprietários, dos proprietários públicos de terras em muitos desses biomas, em muitas dessas áreas. Totalmente conectados esses compromissos com os ODS, então a gente tangencia 11 dos 17 ODS com os nossos compromissos de longo prazo.
E eu acho que esse é um ponto que vai na veia dessa questão ativista que a gente estava falando antes, né? Que é realmente a gente poder atuar para fora da cerca da companhia, né? Gerando de fato um impacto positivo para além da nossa operação. A gente está na vida de 2 bilhões de pessoas, mas de uma maneira indireta, porque em grande parte são os produtos dos nossos clientes, né? Os nossos subprodutos que estão um pouco mais distantes da gente, mas mesmo assim a gente busca fazer esse impacto positivo na vida das pessoas. E eu acredito sim que as empresas precisam ser ativistas, precisam abrir mercados para produtos que sejam mais sustentáveis e precisam engajar outras empresas, a sua cadeia produtiva, os órgãos governamentais com os quais ela se relaciona. E é exatamente o que você falou, Vivi, assim, passando do ponto de agir de forma ética dentro de compliance, porque isso aí a gente não tem nem como discutir, mas de fato dar um passo além daquilo que seria a nossa obrigação legal, né? E realmente mudando hábitos de consumo, criando mesmo, desenvolvendo em parcerias produtos que sejam mais sustentáveis e promovendo esse impacto positivo dentro da sociedade. Não é exatamente o nosso assunto aqui, mas eu adoro falar sobre isso, porque eu super acredito em marca ativista. E eu vejo tantas coisas bacanas. O ativismo, não que ele seja também fácil, né? Porque não é fácil você adotar um lado de uma história, mas eu acho que ele é muito inspirador para a gente acelerar resultado. Mas o que eu queria comentar mesmo sobre a sua fala, e que eu acho que a gente tem bastante alinhamento aqui na Toyota também, é sobre as ODSs. Além, claro, né, de reconhecer não só os selos, mas todos os indicadores e as metas por trás deles, sabe que a gente fez uma coisa que foi relativamente simples na Toyota, mas que eu gosto muito, que é a gente quando faz release sobre qualquer coisa, a gente coloca no finalzinho quais as metas que estão relacionadas, para tudo que a gente faz. Porque isso é uma forma de aprendizado interno e também é uma forma da gente demonstrar para quem está fora da empresa que as nossas atividades são pensadas em alinhamento com as metas. Então foi uma coisa super assim, fácil de fazer, mas que a gente levou um tempinho, né, porque de entender, de ler, de revisar as metas, etc e tal, mas isso tem provocado, até dentro de casa, uma discussão bacana sobre o que a gente faz, como a gente faz, o que mais a gente pode fazer, e aí a gente melhorou a nossa, comunicação a respeito das metas. Super interessante, eu acho que esse é uma ótima prática, né, para a gente incorporar, até porque conecta os ODS ao negócio, né, à medida em que a gente consegue ter um release que fale do negócio e que ao mesmo tempo tangencie, né, uma meta importante e um ODS, eu acho super válido. E até aproveitar para comentar, a gente recentemente lançou o nosso relatório anual, né, de sustentabilidade, o relato integrado, e dentro dessa linha da governança, a gente tem o que a gente chamava de central de indicadores, hoje é a nossa central de sustentabilidade, que monitora o nosso avanço em todos os nossos compromissos públicos e a gente leva dentro da central de sustentabilidade 450 indicadores que vão se compondo para demonstrar os resultados desses 15 compromissos e outros também, que não são esses grandes compromissos públicos, mas metas importantes da companhia, que a gente agora passa a atualizar de forma trimestral e é lá um site que está aberto para qualquer um ir lá olhar 450 indicadores que a gente acompanha e monitora real time, né? Então, dentro da linha da transparência, do diálogo, de colocar mesmo para fora e até para escutar inputs, né? Que outros assuntos a gente, ou que outros indicadores a gente eventualmente não está monitorando, mas que sejam materiais para um dos nossos stakeholders. Vamos falar sobre isso, né? A nossa matriz de materialidade, em cima da qual a gente desenha esses indicadores e desenha o próprio relatório de sustentabilidade, é uma matriz de materialidade construída em parceria com os nossos stakeholders, em diálogos com nossos stakeholders. E acho que outra boa prática recente também que a gente incorporou na Suzano é o ESG Call, né? Um encontro anual com os nossos investidores e principais stakeholders só para falar das questões de ESG. A gente sempre acaba tangenciando esses temas dentro das nossas divulgações regulares, né, de resultados, mas sempre falta espaço, né? O mercado acaba querendo saber as questões de curto prazo, o preço da celulose, como é que a gente vê o mercado, né, a disponibilidade de produtos, nossos estoques. A gente fica tentando levantar a barra dessa discussão e esse é outro papel ativista, né, eu acho, das empresas, assim, ajudar o mercado a ter instrumentos também, né, que levem essa agenda de maneira mais intensa, mas a gente viu que, de qualquer forma, nos trimestres ali fica difícil entrar nessa agenda, então a gente se propôs a ter um encontro anual em que a gente fale de forma mais aprofundada sobre essa temática de ESG e ajude realmente a levantar a barra, né, dessa discussão.
Gente, numa nomenclatura muito Toyota, eu diria que agora eu quero muito fazer um Yokoten. É o que a gente fala quando a gente vê uma boa ideia dando certo em algum lugar, a gente traz para nós também. Saiba que virará uma demanda aqui dentro. Adorei, adorei, muito bom. Eu vou fazer um Yokoten também dessa ideia de ter os ODS no fim dos nossos releases, muito boa. Muito bom. Inspiração nunca é demais, então eu gostaria que vocês compartilhassem, Vivi e Marcela, né? Onde vocês se inspiram, quem está mais interessado no assunto, o que procurar, onde ler, o que encontrar, que caminho seguir. A gente aqui segue muitos conteúdos da Greenpeace, acho que é uma grande fonte aí de inspiração de ESG. Aqui no Brasil, eu gosto muito do Capital Reset, né? Traz muito boas ideias, muitos bons benchmarks para a gente se inspirar. Particularmente, sou muito fã de tudo que a Suzano publica e divulga. Acho que, no geral, são ideias muito inovadoras. A gente está realmente muito na vanguarda da temática de sustentabilidade de uma maneira geral. A gente tem, né, Vivi, uma parceria muito grande com a ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A gente tem um grupo grande de empresas, de profissionais de comunicação e também de sustentabilidade, que troca muitos benchmarks. Eu acho que isso é muito, muito positivo. A gente é signatário do Pacto Global, então a gente acompanha também de forma muito próxima, né, tudo que roda ali dentro do Pacto Global. Essa Agenda 2030, de uma maneira geral, é uma grande, grande inspiração para a Suzano. Os ODS são uma enorme inspiração para a Suzano e acho que é uma forma de traduzir, como a Vivi falou, de maneira simples, de maneira mais direta, toda essa temática de sustentabilidade para um público maior. Então, eu acho que essa é a grande inspiração, a gente poder atuar de uma maneira que a gente produza impactos positivos para todos os stakeholders que estão aí no nosso ecossistema. Eu curto livro, então eu vou indicar um livro especificamente que eu li bem no comecinho de 2022, que me dá insights e ideias até hoje, que se chama Cuidar Uns dos Outros, um novo contrato social, da Minouche Shafik. Então, ela não cita especificamente, olha, esse livro para demanda, né, para tratar demandas de ESG, mas ela fala de coisas que tocam a todos nós. Um pouco do que eu falei, por exemplo, da dificuldade das gerações, etc e tal, foi muito inspirado no que eu li dela. E uma coisa que confesso para vocês que eu fiz a vida inteira, mas ganhou outro significado depois que eu vim trabalhar na Toyota, é fazer Genchi Genbutsu, ou seja, ir nos lugares e ver com os próprios olhos. E aí eu me lembro de coisas que aconteceram antes de eu trabalhar na Toyota, por exemplo, eu trabalhei em alguns outros países, e num deles eu tinha um balde e meio para tomar banho por dia, porque a água era racionada e não tinha energia elétrica. Com 50 graus você não precisa de energia elétrica, né, minha gente? E eu ainda tinha longos cabelos naquele momento para tomar banho. Aí eu fui para um outro país também trabalhar, e eu recebi uma recomendação quando eu saí do Brasil, que foi quase chocante, que é não beba água. Só beba aquilo que for aberto na sua frente. E essas coisas hoje, depois de ter aprendido tanto com Genchi Genbutsu, eu fico me perguntando como as pessoas vivem em situações tão difíceis, né? E a gente não se dá conta porque não faz parte do nosso dia a dia de quem toma decisões. A gente tem uma população no mundo que vive diante desses grandes desafios, torna a gente melhor para tomar decisão que inclua todos. Então, se eu pudesse recomendar algo para alguém, vai viver uma realidade diferente da sua, porque a gente vem de uma bolha extremamente privilegiada. Quando a gente entra em empatia com isso, a gente toma melhores decisões. Vivi, só para complementar em cima do que você falou, eu recentemente tive uma aula muito marcante em Israel, numa vivência que eu fiz, em que a professora retomou uma frase muito famosa do Leonard Bernstein, que é: as pessoas vão se esquecer do que você fala e do que você faz, mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez sentir. E conecta muito com isso que você falou, de ter as vivências, né? É muito transformador quando a gente vai nesses locais que passam por uma grande transformação social por meio de um negócio, né, por meio da potência do setor privado. É difícil contar só com o setor público, então o setor privado é muito relevante, e aí de novo entra aquele papo de empresas ativistas, né? É muito bacana a gente poder vivenciar um local que teve realmente a sua realidade transformada. É muito legal porque a gente que trabalha com comunicação, né, e com sustentabilidade, quando a gente vai e escuta, a gente também aprende uma nova forma de traduzir aquilo que a gente está fazendo, né, para as pessoas. Marcela, Vivi, obrigada pela participação de vocês. A gente está encerrando e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast vai sair muito mais inspirado dessa conversa. Que joia, obrigada pelo. Enfim, é o meu time que coordena esse trabalho, mas eles decidem a pauta. E sempre é muito bom ver que nasce deles também o desejo de compartilhar sobre ESG, tamanha é a ênfase que a gente tem dado disso no nosso dia a dia. Um prazer fazer parte, né, desse outro lado, não do lado de quem está organizando, mas de quem está falando. E um prazer maior ainda receber a Marcela aqui conosco.
É muito bacana poder trocar ideias, dividir aqui um pouco do que a gente faz na Suzano, mas também aprender muito com vocês. Então, fico aí super aberta para os próximos convites, para seguir essa conversa aí online, offline também. Obrigada de novo, um prazer estar com vocês. E eu encerro por aqui o bate-papo de hoje do Toyota Cast. Quer comentar o episódio ou enviar sugestões de pauta? Encaminhe um e-mail para toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima.